Olá, estudante. Eu sou o professor Robson Samu Tavares e o professor Samuel Lira. E nós já anunciamos que hoje é a nossa primeira aula da série Papo Artístico Literário. E vamos iniciar com a escritora Clarice Lispector. Mas antes de falarmos um pouco sobre a vida, a obra e características dessa grande autora, estamos aqui informando, avisando desde já, que estamos usando máscaras para respeitarmos o quê? O protocolo de higiene na questão contra o coronavírus, certo? Então vamos lá. Lembrar mais uma vez que essa série, ela se propõe para quê? Mostrar a todos vocês, comentar um pouco, discorrer, discutir um pouco, aliás, sobre os grandes nomes artísticos, literários, autores do estado de Pernambuco, os grandes vultos do nosso estado, aqueles que fazem e fizeram história. E para iniciar, vamos começar hoje com Clarice Lispector. E, antes de mais nada, aqui nós temos o professor Samuel, que vai ler para nós, não é, Samuel? A questão de quê? O pensamento de Clarice Lispector. Vamos conhecer esse pensamento em que ela fala justamente da sua origem. Exatamente, e o orgulho dela ser brasileira. Sou brasileira naturalizada, quando, por questão de meses, poderia ser brasileira nata. Fiz da língua portuguesa a minha vida interior. O meu pensamento mais íntimo, usei-a para palavras de amor. Essa questão, Samuel, que você falou justamente, que ela disse que ela usou a língua portuguesa, é importante salientar que os alunos, nossos alunos vão conhecer, no decorrer dos seus estudos, que Clarice pertence a uma geração literária que valorizou, que trabalhou a questão da linguagem, certo? Clarice dizia, viu, meus queridos estudantes, ela dizia o seguinte: o mais importante não foi dito, o mais importante está nas entrelinhas. E quando o professor Samuel leu justamente essa questão, sou brasileira, brasileira naturalizada, é importante salientar que ela é estrangeira. Nós vamos conhecer um pouco a terra natal dela, esse orgulho de ser brasileira. Lembrar que Clarice era uma imigrante entre nós. E nós temos aqui o seguinte: quando interrogada sobre sua identidade, ela dizia... Ela se declarava brasileira, não, ela se declarava também pernambucana. E é importante salientar, pernambucana, ela morou em Recife, no bairro da Boa Vista. Esse bairro foi conhecido como o bairro dos judeus. Nós vamos conhecer justamente um pouco dessa história. E ela estudou aqui no nosso estado, e ela foi estudante da rede oficial, certo? Assim como vocês, é importante salientar isso. Olha aí o peso do nosso estudo, olha o peso de Pernambuco, olha essa questão do nosso estado, grandes nomes, e lembrar mais uma vez de não ser brasileira, mas esse orgulho de ser brasileira. Vamos lá. E aí ela é a patrona da literatura, não é? Prestes a completar 100 anos de nascimento, a escritora Clarice Lispector foi reconhecida como patrona da literatura de Pernambuco. E esse título oficial ele foi publicado no Diário Oficial no dia 11 de agosto de 2020. É porque justamente neste ano completam-se os 100 anos de nascimento de Clarice Lispector. Ela que nasceu no dia 10 de dezembro de 1920, como nós temos aí na tela representada essa questão de patrona da literatura brasileira, se estivesse viva, completaria 100 anos, aliás, da literatura pernambucana, desculpe-me, ela completaria 100 anos. Então, repito, Clarice Lispector, ela que é patrona da literatura de Pernambuco. E uma curiosidade, Samuel, que ela justamente falece um dia antes de completar 57 anos. Ela nasceu no dia 10 de dezembro de 1920 e morre no dia 9 de dezembro de 1977. Então, repetindo, ratificando, ela que foi considerada a patrona da literatura de Pernambuco. E lembrar o que nós falamos no início, ela não nasceu no Brasil, não nasceu em Pernambuco, mas fez do Brasil, Pernambuco, Recife, sua terra natal. Vamos lá, Samuel, algo interessante é o seguinte, eu falei justamente que ela não é brasileira, certo? Não é brasileira. De nascimento, de coração, ela era brasileira, tanto é que, repito, que ela dizia justamente, sou brasileira e sou pernambucana, como nós acabamos de falar. O interessante notar que o nome dela de origem é um nome hebraico, ela nasceu na Ucrânia, que nós vamos observar um pouco. Seu nome original é Chaya Pikazovna Lispector. Ao chegar ao Brasil, ao chegar em Pernambuco, o tabelião colocou Clarice Lispector. Vamos conhecer também, Samuel, que em uma entrevista
entrevista, que justamente é a última entrevista dela, quando interrogada por que o nome Lispector, muitas pessoas achavam feio esse nome. Ela explicava assim: Lispector, lis, relação à flor de lis, pecto, flor do peito, que é o nome da família paterna, que ela perguntava ao pai: pai, por que, desde quando há Lispectors lá na Ucrânia? Ele dizia: de gerações em gerações. Então, justamente, repito, seu nome é Shaya, que significa vida em hebraico, que também eu gostaria de reportar aqui aos nossos estudantes é a seguinte questão. Também é importante salientar que o último livro dela é intitulado Um Sopro de Vida. E o nome Shaya também significa sopro de vida. E há um povo, uma tribo lá na Ucrânia, assim ela chamava, que tinha o sentido, o significado de Shaya como selvagem. Eu só gostaria de destacar que o primeiro livro dela é Perto do Coração Selvagem. E seu último livro, Um Sopro de Vida, tem a ver justamente com os dois significados do seu nome. Mas ratificando, em hebraico, Shaya significa vida, sopro de vida. Aqui nós temos na tela, um pouco, Samuel, nós temos um mapa da Ucrânia. Eu só gostaria de salientar que a Ucrânia sofreu e ainda sofre algumas questões políticas com a Rússia. Nós temos aqui a questão da origem dela, mais uma vez familiar, desculpe-me. Ela era filha de Pincas e Mania, irmã de Leá e Tânia. Lembrando a todos, certo, que ao chegarem ao Brasil, eles mudaram o nome. O pai Pincas tornou-se Pedro, a mãe Mania tornou-se Marieta, Leá tornou-se Elisa e Tcharna, Tânia. Essa é a família de Clarice Lispector, que eram de origem judaica. Vamos lá aqui, pode continuar, Samuel. O que é que você acha sobre essa questão dessa grande autora? Por que será que Clarice Lispector sai de sua terra natal, certo, e vem ao Brasil? Lembrar que ela vem ao Brasil aos 2 meses de idade. É interessante que sua família, Robson, ela veio fugida dos pogrões, que é um termo que tem múltiplos significados, né? Mais frequentemente atribuída à perseguição deliberada de um grupo étnico ou religioso, aprovado ou tolerado pelas autoridades locais. É interessante dizer também que, sendo um ataque violento, massivo, com a destruição simultânea do seu ambiente, e aí foi muito triste, né? Porque foram casas, negócios, centros religiosos. Lembrar que pogrom, justamente que ela veio fugida de lá, esse pogrom, esse termo, especificamente, é como se fosse uma perseguição deliberada do Estado, como você falou. E justamente lembrando que, como ela era de origem judaica, ela era judia, certo? Ela dizia: sou judia, se é que você sabe. Ela dizia nas entrevistas dela, justamente na Ucrânia, foram muito fortes os pogroms, a perseguição. Justamente um fato curioso, que o avô materno dela foi fuzilado. E o avô paterno dela foi um grande, não rabino, mas sim foi um grande religioso, estudioso da religião judaica. Muitos judeus ucranianos o procuravam. Então Clarice vem ao Brasil, fugida da família. Ela foi uma imigrante. É importante salientar, Samuel, que nós encontramos hoje, justamente nos noticiários, os imigrantes, aqueles que fogem de sua terra, que passam pelo mar Mediterrâneo. Clarice foi uma imigrante. Tanto é que autores como Carlos Drummond de Andrade, certo? Ele dizia: ela era uma imigrante entre nós. Clarice também, Hélio Pellegrino dizia: ela via demais, porque ela conheceu essa realidade que nós temos, essa realidade da imigração, da fuga. Então ela vem lá de terras geladas da Ucrânia, que ela mesma dizia o seguinte: vim da Ucrânia, de uma terra gelada, de uma aldeia que nem sequer está no mapa. Uma curiosidade: se fôssemos agora pesquisar a terra dela, que ela nasceu em Tchetchenik, na Ucrânia, a pessoa mais importante da terra dela era uma mística, certo? Até então. É o que acontece: ela vem com a família, foge da Ucrânia, parte da família vai para os Estados Unidos, outra parte vai para outros países, e a família materna dela vem ao Brasil. Mas é importante salientar: vieram ao Brasil não logo por Recife, e sim por Alagoas. Ela morou em Maceió, posteriormente Recife e depois no Rio de Janeiro. Vamos ver aqui então, como o Samuel acabou de falar, você citou aqui algo interessante, que foram os pogrões, essa perseguição deliberada de um grupo étnico, no caso dela por ser judia.
E aqui nós temos símbolos judaicos, como há na tela, os símbolos judaicos, só para a gente firmar um pouco essa questão que você citou aí, essa fuga, essa perseguição, os símbolos judaicos, ela que era judia, mais uma vez, repito, vem aos 2 anos de idade morando em Recife, e em Recife ela mora na Boa Vista, que era chamado Bairro dos Judeus. Então, vamos ver aqui esse fato histórico. Eu gostaria que você destacasse, lesse um pouco esse fato histórico, que é, no caso, posterior à vinda dela. Ela já estava no Brasil, quando de repente houve no seu país, uma década depois de ela estar aqui no Brasil, um grande fato histórico que devastou a Ucrânia, chamado de Holodomor. Holodomor. Holodomor é uma palavra de origem ucraniana que significa deixar morrer de fome. Quando Stalin, o grande ditador Stalin, russo, ele fecha os dutos da Ucrânia de gás, que aquece a Ucrânia, e também a questão da fome. Já havia os pogroms na Ucrânia, certo? Essa perseguição aos judeus, e há o Holodomor. Holodomor, chamado de o Holocausto Ucraniano. Morreram milhões e milhões de ucranianos. A fome foi muito grande. Inclusive, era um dos fatos dela tanto amar Pernambuco e o Brasil, por ser a terra que a acolheu. E ela dizia sempre, sou brasileira. Ela diz, por questões de meses, não fui brasileira nata. E sobre isso, voltando àquela questão, Robson, a gente observa que esse nome atribuído à fome de caráter genocidário, que foi causado por Stalin, né? E no comando da União Soviética, que devastou principalmente o território da Ucrânia. Isso aí é uma memória, é algo que não é muito bom, mas é preciso a gente trazer para os estudantes essa parte histórica também. E quando você cita aqui a questão do Holodomor, a questão da Ucrânia, da Rússia, eu gostaria de destacar o seguinte: a terra de Clarice, a Ucrânia, historicamente foi invadida por vários povos, certo? Você vai encontrar os mongóis invadiram e outros povos invadiram a Ucrânia. E há questões como a Rússia, como eu citei. 2 fatos importantes. Eu gostaria que vocês, que os estudantes pesquisassem um pouco o seguinte: bem depois, na década de 80, houve um grande fato nessa terra, na Ucrânia. Em 86, houve o quarto reator da usina de Chernobyl, ele explodiu. Foi uma catástrofe que foi justamente na Ucrânia, e agora há pouco, em 2014, houve um conflito com a Rússia, em que a Rússia anexou uma parte da Ucrânia, a Crimeia. Então nós encontramos aqui, justamente, repito, essa tristeza que ela tinha, uma terra marcada pelo sofrimento. Então vejamos aqui, nós temos os pogroms, nós vimos o Holodomor, a questão de Chernobyl, a questão com a Rússia. Então, como na tela, nós temos aqui Holodomor, ele foi entre 1932 a 33. Ela já estava no Brasil, certo? E a gente acha interessante a Recife, né, como ela se falava. Recife é a Praça Maciel Pinheiro, né, que lá do bairro da Boa Vista, na década de 40. O que é que você tem a falar, Robson, sobre essa questão da década de 40? Olha, veja só, a Clarice já estava aqui no Brasil, é claro, certo? Na década de 40, ela chega aqui na década de 20, na verdade. Essa fotografia que é na tela é a fotografia da Praça Maciel Pinheiro, que fica no bairro da Boa Vista. O que eu tenho a dizer é o seguinte: Clarice morou na Praça Maciel Pinheiro, e de lá ela viu o carnaval pernambucano. Tanto é que há um conto em que ela cita o carnaval pernambucano. E outra coisa importante, ela escrevia quando criança para os jornais de Pernambuco, escrevendo contos infantis. Agora, algo interessante, vejam só, ela já escrevia contos e mandava para os jornais. E eram contos que já traziam suas características. Quando você, Samuel, cita a questão do bairro do Recife, eu tenho a dizer o seguinte, que é um bairro considerado o bairro dos judeus. Nós temos aqui a Praça Maciel Pinheiro, certo? E o bairro da Boa Vista. Então, Recife está dentro dela. Algo interessante também, quando interrogada, o Recife do seu passado, ela dizia, não, o Recife está dentro de mim. E aqui nós temos uma foto na tela, em Recife, houve a tragédia da morte da mãe dela. A mãe dela morre em Recife. Essa foto que nós temos na tela é uma foto que foi tirada no bairro, na Praça do Derby, aliás. Então aqui você veja justamente que tem essa relação muito próxima. Recife, Clarice. Tanto é que há um livro que é o Recife de Clarice, que vai mostrar justamente os bairros dela, os bairros em que ela passou. O Recife que marcou a vida dela.
Então aqui, eu gostaria que você destacasse a questão, novamente, essa questão desse amor que ela tinha ao Recife. É porque, na verdade, ela dizia que não tinha nenhuma ligação com a Ucrânia. Naquela terra, eu literalmente nunca pisei. Fui carregada de colo. Eu acho super interessante esse pensamento de Clarice, porque se você começar a pensar, ela, muito novinha, bebê, né, saiu nos braços para o Brasil e a sua verdadeira pátria foi o Brasil. E quando você fala assim, vim carregada nos braços, vai nos reportar justamente essa questão. Ela chega aos 2 meses de idade, vem ao Brasil e realmente ela não pisou na Ucrânia. Ela dizia. Aí você vai justamente lembrar de um ponto que ela dizia, a questão da pertença. A pertença. Ela fala muito isso, esse pertencer. É a questão do pertencer. Você veja o seguinte, repito, ela sai da Ucrânia, nunca pôs os pés na Ucrânia. E quando ela dizia sempre, quando firmou os pés pela primeira vez, foi no Brasil e em terras pernambucanas. Então essa questão muito forte, essa ligação entre Clarice e o Brasil. E lembrar também que ela foi cidadã do mundo, né? Que ela foi casada com um diplomata brasileiro. Então, como o professor Samuel está citando aqui, meu amigo citando aqui, justamente quando ela diz, naquela terra eu literalmente nunca pus meus pés. E é interessante dizer que aos 14 anos de idade, né, ela se transferiu com o pai e as irmãs para o Rio de Janeiro, local em que a família se estabilizou e onde seu pai viria a falecer em 1940. E o que é que você tem a dizer sobre essa questão tão difícil, né? Ela ficou órfã, né? Perdeu, na verdade, a mãe. Foi a mãe? A mãe. Deixa eu botar isso. O pai. Botar essa parte aí. Ela ficou órfã da mãe e depois ela perdeu seu pai. O que é que você tem a dizer sobre essa questão? O que eu tenho a dizer justamente é o seguinte, essa questão mais uma vez, o que Samuel está falando agora, justamente esse ponto de Clarice e a questão da perda, isso vai lembrar justamente um dos grandes traços dela, que é a reflexão do estar no mundo, que é um traço importante que eu gostaria de lembrar ao estudante que quer adentrar nesse mundo, no mundo literário de Clarice Lispector, lembrar esse ponto importante, que é a questão do ser, a questão do existencialismo. Mas o existencialismo, assim, ela reflete sobre o estar no mundo. E a questão das cidades. Vejam só, ela vem de onde? Ela vem fugida, ela vem da Ucrânia, vai morar em Alagoas, Maceió, depois Recife, depois Rio de Janeiro, depois cidadã do mundo. Ela viaja pelo mundo, Itália, Egito, Estados Unidos, ela conhecera, e justamente a questão da dor, porque quando você citou que ela perde a mãe aqui no Recife e posteriormente, logo após, ela perde o pai, você vai encontrar justamente essa questão de um dos traços da obra dela, que é o estar vivo, o estar no mundo, a relação do ser e a dor. Está muito próximo na obra dela, das reflexões sobre o estar no mundo. Nós temos aqui uma foto interessante, não é? É muito orgulho, né? Porque ela estudou no ginásio pernambucano, então ela foi um estudante de escola pública. Isso é um orgulho para a gente. Certíssimo, estudou no colégio, ginásio pernambucano em Recife. E lembrar mais uma vez que quando ela citava Recife, ela colocava o Recife das lembranças dela, e ao mesmo tempo, eu gostaria de deixar bem claro que, Samuel, que não era o Recife só das lembranças, o Recife dela, da estrutura. Ela dizia que em Recife ela tornou-se, foi a infância dela, ela dizia o sabor das frutas de Pernambuco, não esquecia o sabor das frutas de Pernambuco. Tanto é que ela cita em vários contos a cidade do Recife. Tem a questão dos livros, certo? A questão das ruas, das praças do Recife. E nós temos aqui uma outra fotografia que ela fez Direito. Você sabia disso? Isso. Ela estudou na Universidade de Direito do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, tornou-se advogada, um motivo muito de orgulho, não é? Mas ela não exerceu. Interessante lembrar que ela não exerce, não. E nós temos aqui o quê? Casamento com Mauri Gurgel, né? Valente, isso foi em 1943. Em 1943, Clarice Lispector casa-se com Mauri Valente Gurgel. Mauri Gurgel Valente, ela casa-se com ele e ela passa a ser Clarice Lispector Gurgel Valente, certo? E com o casamento com Mauri, com esse diplomata, ela vai conhecer o mundo, ela conhece o mundo, ela vai conhecer vários países. Daí é que você vai ter que se tornar uma cidadã
do mundo. Uma curiosidade, eu gostaria de deixar para todos vocês, uma curiosidade, Samuel. Clarice Lispector, como ela conheceu vários países, na Segunda Guerra Mundial ela estava na Itália. E ela foi assistente de enfermagem. Certa vez eu vi uma pergunta dizendo assim, qual escritora brasileira que serviu, entre aspas, na Segunda Guerra Mundial? Foi Clarice Lispector. Foi assistente de enfermagem na Segunda Guerra Mundial. Tanto é que nós temos aí uma foto dela em Nápoles, Itália, certo? Olha aqui os dois filhos dela. Exato, o Pedro e o Paulo, né? Pedro e Paulo. E justamente quando você cita aqui Pedro e Paulo, eu me lembrei agora da questão que ela fala dos 3 grandes motivos que a levam, que a conduzem pela vida: o amar a língua portuguesa, Exato. o amar o próximo e criar meus filhos. Ela dizia, por esses 3 pontos dou minha vida. E uma coisa importante, quando você destaca os filhos dela, que ela tinha o orgulho de escrever junto com os filhos. Tanto é que há fotografias, ela com a máquina de escrever e os filhos junto a ela. Certo? Isso aí é essa questão da maternidade, muito forte na obra dela. E diga-se de passagem, era uma mulher muito bonita, viu? Ela era muito bonita. Muito bonita. Esse ponto aí é inegável. E a primeira obra dela... Que foi em 1944, não é isso? Perto do Coração Selvagem. E esta obra, Perto do Coração Selvagem, ela foi sucesso de crítica e também pegou o público de então, ficou abismado, porque era uma escritora, uma mulher, que estava falando justamente sobre o estar no mundo. Essa reflexão é uma literatura que vocês vão aprender, certo? Tanto é que eu convido a todos vocês a lerem, a adentrar neste universo de Clarice Lispector, desse interrogar-se. Certa vez, Samuel, ela estava sendo entrevistada e a jornalista perguntou a ela, Clarice, por que é que você escreve? Ela olhou para a jornalista e disse, por que é que você bebe água? Ela não... Isso aí, eu acho que é só essa frase, não precisa dizer mais nada, né? Por que é que você escreve? Por que é que você bebe água? Faz parte de mim, é uma minha sobrevivência. Então, Perto do Coração Selvagem é a primeira obra dela. Ela escreve em 43, é lançada em 44. Nós temos aqui algumas obras dela. Exato, a gente pode até citar Perto do Coração Selvagem, que foi em 1942, O Lustre em 1946, teve também A Cidade Sitiada, em 1949, Laços de Família, 1960, também teve A Maçã no Escuro, 1961, A Legião Estrangeira, 1964, A Paixão Segundo GH, 1964, e O Mistério do Coelho Pensante, que é interessante também, 1967, é uma história infantil, e A Mulher que Matou os Peixes, que eu indico a vocês que dê uma leitura nesse texto, que é muito interessante também, infantil, e A Hora da Estrela, que é em 1977. Outra questão que eu gostaria de destacar, no caso é a primeira e a última obra dela, a relação com o nome, Perto do Coração Selvagem, e nós temos a Hora da Estrela. Aí você me diz assim, A Hora da Estrela, eu repito, é o último livro dela, mas publicado em vida. Porque 1 ano após a morte dela, é lançado postumamente Um Sopro de Vida, que tem uma relação com o nome Shaya, o nome ucraniano, Um Sopro de Vida. Outra coisa que eu gostaria de destacar, essas 2 obras que vocês estão vendo aí em vermelho, que é O Mistério do Coelho Pensante e A Mulher que Matou os Peixes, são obras infantis. Exato. Certo? São obras infantis. E sobre essa obra, A Hora da Estrela, de Clarice, claro, críticos literários falam que nesta obra é a única obra, teoricamente, que ela perpassa a questão social, porque todas as outras obras dela, não sei se você sabe, são obras que são introspectivas, Sim, essa reflexão do estar no mundo, o estar aqui no mundo. Então aqui salientamos que ela não só escreveu para adultos, aí você tem O Mistério do Coelho Pensante, tem uma outra que é O Diário Íntimo de Laura e A Mulher que Matou os Peixes, e ela escreveu justamente essas obras a pedido do filho dela. O estilo dela, por favor. O estilo literário dela, né? A gente sabe que a ficção clariciana se concentra nas regiões mais profundas do inconsciente, como você acabou de falar agora, ficando em segundo plano o meio externo, pois quase tudo se resume à mente das próprias personagens. Quando você fala assim, justamente, a questão do mais profundo do ser humano é o seguinte, quando a gente fala de literatura social, nós costumamos a entender uma literatura que vai falar sobre o quê? Fome, desemprego, tantos outros problemas
que abrangem nossa sociedade. Clarice vai trabalhar justamente essa relação do ser humano e a sociedade, o ser humano perdido dentro da sociedade, o estar sozinho e a reflexão. São as áreas da profundeza do inconsciente humano. E uma coisa interessante que certa vez, aliás, em entrevistas, ela sempre dizia, tem pessoas que cosem para fora, eu coso para dentro. Aí você já marcou bem a questão do estilo dela, certo? Outra questão importante, Samuel, é a questão que, ratificando, que é o ponto intimista e a epifania do ser. Epifania é uma característica dela. Significa a revelação do ser. O ser se revela no momento de dor e de sofrimento. Vamos ver? O ser, o estar no mundo, o intimismo, eles formam um eixo principal de questionamentos, tecidos em seus romances, introspectivo, fluxo da consciência. O que é que você poderia explicar para a gente, dizer para os estudantes essa questão do fluxo da consciência? É o seguinte, porque você vai encontrar o seguinte, mais uma vez, nós temos romance introspectivo, para dentro do ser, reflexões, e o fluxo da consciência. O fluxo da consciência é uma característica da literatura clariciana que vai trabalhar justamente essa consciência, esse vai e vem, o passado, o presente, a realidade, o futuro, sempre se alternando. Esse jogo é o fluxo da consciência. Cuidado para não se confundir com a análise psicológica, é o fluxo da consciência, é a mente, as reflexões, justamente sobre o estar no mundo. Sim? E aqui, eu não sei se você sabe, nessa nossa conversa, sobre que ela usava pseudônimos. Você conhece os 3 pseudônimos dela? Sim, nós temos Ilka Soares, que ela usava Teresa Quadros e Ellen Palmer. Eram 3 pseudônimos. Exato. Que ela usava quando ela escrevia em revistas. E nós temos aqui a última obra dela, publicada em vida, A Hora da Estrela, de 77. Veja só aqui, pode ler. O Urso de Prata, né, de Berlim. A atriz Marcélia Cartacho ganhou o prêmio em 1986 pela sua atuação em A Hora da Estrela. Como você sabe, o filme foi dirigido por Suzana Amaral. Outra questão importante, Suzana Amaral faleceu neste ano. Marcélia Cartacho é uma atriz paraibana, pela brilhante apresentação que ela fez do filme A Hora da Estrela. Ela recebe no Festival de Berlim o Urso de Prata. Justamente vamos conhecer um pouco essa história de A Hora da Estrela, certo? Que gerou a questão do filme homônimo, do mesmo nome, e este filme vai trabalhar justamente a questão de uma jovem, uma jovem imigrante dentro do seu próprio país, uma jovem perdida dentro de uma sociedade que muitas vezes não a acolhe. Vamos ver aqui, e sobre o livro A Hora da Estrela? Na verdade começa com a apresentação do narrador, como você sabe, e também com o personagem Rodrigo, né? Rodrigo, que na verdade é o narrador que está contando para a questão do seu leitor, contando a história de Macabeia. E algo que eu gostaria de destacar é o seguinte, você vê justamente que Rodrigo é o narrador masculino, certo? É uma voz que Clarice coloca lá, nesse livro A Hora da Estrela, esse narrador é masculino, falando de uma jovem, de uma mulher. Daí vem essa questão sobre que Clarice, essa questão do gênero na obra de Clarice. Repetimos mais uma vez que Clarice trabalhava justamente o quê? O estar no mundo, as reflexões de estar aqui na Terra, que está aqui, viver em sociedade. Então ela cria Rodrigo S.M., que é o autor que conta a história de Macabeia, que vamos conhecer. Na verdade, o tormento advém de quê? Dos seus questionamentos, como a gente sabe, sobre os seus próprios métodos e estilos de narração, que é a capacidade de compreender Macabeia, uma jovem socialmente e culturalmente inferior. O que é que você tem a dizer sobre essa questão de Macabeia? Macabeia, na verdade, vai lembrar justamente os seres humanos, esse questionamento ser, que quando vocês forem adentrar nesse livro, ler o livro A Hora da Estrela, vocês vão ver que Rodrigo S.M., ele diz o seguinte, ele diz que Macabeia, olha só a metáfora, a linguagem figurada, ele diz, Macabeia não sabia que ela era um parafuso solto dentro da máquina do mundo. Isso quer dizer, o mundo funciona muito bem sem ela. Clarice está fazendo uma reflexão, mostrando justamente que Macabeia vai ser a metáfora dos seres humanos, dos seres humanos que nascem na exclusão, vivem na exclusão e morrem na exclusão. E uma curiosidade, este livro
foi justamente, como eu repeti, foi lançado justamente no mesmo ano em que ela morre. E numa entrevista, que ela cita esta obra, A Hora da Estrela, é uma obra que tem 13 títulos, são 13 títulos. E o título escolhido, o principal, vai ser A Hora da Estrela. Aí você me diz, por que A Hora da Estrela? Por que seria A Hora da Estrela? Quem é a estrela aí? Será que é a personagem? Isso é algo interessante para que vocês, estudantes, observem. Será que é a vez dela? Vejam só, vou dar a dica. Ela nasce excluída, vive excluída e morre na exclusão. É uma reflexão. Agora, antes de vocês entrarem neste mundo da obra de Clarice, Samuel, eu aconselho que os nossos estudantes, certo? Eles adentrassem nos contos dela, Exato. nos contos. Conhecer o universo dos contos de Clarice. E, em especial, não puxando sardinha para o nosso lado, que os estudantes fossem ler contos, aliás, textos de Clarice, que nos reportam a Recife. Como eu falei, existem aqui os contos que ela cita, o carnaval pernambucano, o roubar livros, a menina que roubava livros. Você conhecer esses textos que citam a nossa cidade. E aí, veja só, quando você fala em Macabeia, eu gostaria que você citasse para mim, falasse um pouco sobre Macabeia. Olha, Macabeia é a principal, vamos dizer, personagem, e ela trata-se de uma alagoana de 19 anos, muito desleixada, que vive sem a família no Rio de Janeiro, é muito ignorante e sequer reconhece a própria infelicidade. Quando o Rodrigo SM ele diz que ela é ignorante, não é ignorante no fato de ser estúpida, nem ignorante de não conhecer. Ignorante que ela ignorava o próprio fato de estar viva. Há um momento em que ele diz que ela apenas respira, expira, respira, expira. Certo? Só isso. E ele diz que ela ocupava apenas um lugar no mundo. Você já vê, aí você me diz, por que eu estou citando tanto a questão da Hora da Estrela? A Hora da Estrela, esse livro, que é instigante, esse livro é instigante porque ele resume, de certa forma, as características dessa autora, que justamente é se refletir sobre o estar no mundo. Então, isso é algo interessante e algo que vai nos acompanhar nesse universo dentro da obra de Clarice. E lembrar, mais uma vez, como eu citei, ela é a maior representante brasileira de uma tendência de introspecção. Aí você me pergunta, o que é uma literatura introspectiva? Essa literatura para dentro. Como eu falei, é a única obra, seria teoricamente, em que ela tem esse olhar social externo. Quando ela vai falar sobre a imigração, vai tocar questões sociais. As demais obras dela é esse mundo interior do ser humano. E a obra se passa no Rio de Janeiro. Certo? Exatamente. Começa assim, ela se passa boa parte no Rio. Então você vai encontrar isso aqui. E nós temos outros personagens da obra. A obra se passa no Rio de Janeiro, na década de 1940 e 1950, mas a protagonista, ela é de Alagoas. É interessante isso, né? E nós temos outros personagens aí, né? Temos a tia, nós temos Glória, nós temos o senhor Raimundo, nós temos a cartomante, o médico e Hans. E quando você fala justamente sobre Clarice Lispector e esta obra, eu gostaria de destacar, Samuel, que esta obra é uma das mais indicadas para o vestibular, indicadas para o seriado, como os nossos estudantes daqui a pouco tempo já estarão no ensino médio, é importante conhecer, adentrar essa literatura, tanto para uma questão pessoal de formação, de conhecer essa grande escritora, como também preparar-se para a questão do vestibular. A obra, quando ela coloca aqui, da década de 40 e 50, as referências que nós temos é que ela cita autores internacionais e atores, porque a própria obra fala de Marilyn, fala de Greta Garbo, que são atrizes que fizeram cena, mas justamente nessa década de 40, 50. E quando você cita aqui os personagens, nós temos o seguinte, o Hans. Quem é esse personagem Hans, como nós temos aí na tela? Vai ser justamente o que vai provocar a morte da personagem Macabeia. Isso aí eu deixo em suspense, para que vocês busquem um pouco, conhecer a história. Lembrar que é um livro fácil, vocês encontram facilmente, para conhecer esta obra, este universo clariciano. A obra póstuma dela, como eu falei, É verdade, o Sopro de Vida. O Sopro de Vida, a última obra, que ela é lançada em 78,
certo? Porque em 77 falece Clarice, 78, Olga Borelli, a secretária e amiga dela, organiza o livro Sopro de Vida, que é lançado, que essa seria a última obra dela, mas a última publicada em vida é A Hora da Estrela, que justamente, claro, que foi lançada meses antes da morte dela. E há uma entrevista, que depois que eu gostaria que vocês pesquisassem, uma entrevista dela, que está disponível na internet, você vai encontrar ela comentando, vocês vão encontrar, aliás, ela comentando sobre esse livro. Olha aí a última entrevista. Exatamente, a última entrevista dela, né? Meses antes de falecer, ela concede a última entrevista de Clarice, né? Ela concedeu a Júlio Lerner. O vídeo foi vinculado no programa Panorama da TV Cultura no dia 1º de fevereiro de 1977, ano da morte de Clarice. E ela morre de câncer. E justamente ela pediu que essa entrevista fosse lançada justamente após a morte dela. Os amigos perguntavam assim, ela sabia que estava doente? Ela nunca citou que estava doente. E, mais uma vez, eu vou repetir, para consolidar, ela morre justamente na véspera do aniversário. Júlio Lerner foi um repórter da TV Cultura, que ele faz essa entrevista com Clarice, e ele lança perguntas a ela sobre sua origem, seus traços literários, suas características literárias, seu estilo, aliás, literário, sobre esta obra que ela estava escrevendo, que ela estava indecisa, por isso que ela cita que são 13 títulos. Então, a última entrevista dela foi com Júlio Lerner, e ela cita a morte dela. Clarice, ela fala sobre a morte, ela falece no dia 9 de dezembro de 1977, como a gente sabe, véspera, infelizmente, que é a véspera do seu aniversário. Ela completaria 57 anos de idade na cidade do Rio de Janeiro e foi vítima de câncer de ovário. E aí ela foi sepultada no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Quando você cita a questão da morte, eu me lembrei, mais uma vez, esse traço dela, que é justamente a fugacidade da vida, a vida que passa. Então, salientar que a questão da morte presente na obra dela, e ela morre, como eu falei, ironicamente, na véspera do aniversário, do próprio aniversário. E eu deixo para todos vocês aqui uma reflexão, Samuel, o seguinte, essa reflexão que vai tentar sintetizar um pouco a vida, a obra, o pensamento, aliás, o pensamento de Clarice. Ela dizia o seguinte, escutem só essa reflexão para todos vocês, para você também, certo? Para todos vocês, vamos ver, eu escrevo, ela dizia, sem esperança de que aquilo que eu escrevo altere alguma coisa, ou qualquer coisa, não altere nada, segundo ela, porque no fundo a gente não está querendo alterar as coisas, a gente está querendo desabrochar um modo ou de outro para a vida. E outra coisa, é um pensamento dela que, não vou dizer ao pé da letra, mas há um pensamento dela que ela fala justamente que nós nunca devemos criticar a vida de ninguém, porque nós não sabemos o percurso que aquela pessoa teve, certo? Ao caminhar na sua vida. E ela fala as quedas que a vida nos traz. Então, de forma geral, nós aqui estamos hoje para citar um pouco a vocês, apresentar esse grande nome da literatura pernambucana, Clarice Lispector. Quando se fala literatura pernambucana, há um questionamento pernambucano pelo fato de ela se considerar pernambucana. Então, patrona da literatura pernambucana, Clarice Lispector. Ela é uma mulher, claro, vocês já sabem, isso aí é óbvio. Ela é de origem eslava, morou no Brasil, considerava-se brasileira, e o grande traço dela vai ser justamente esse estar no mundo. Mas eu tenho aqui, gostaria, um desafio para todos vocês, para a gente finalizar, um desafio. Coloquei 2 desafios para que os nossos estudantes possam adentrar nessa literatura. Vamos ver, um desafio. Leia aí. O primeiro, leia o conto Os Desastres de Sofia, da nossa escritora Clarice Lispector, e retire dele uma característica da construção ficcional da autora. E qual seria o segundo desafio? E o segundo desafio, você vai responder: qual a questão social abordada em A Hora da Estrela? Qual questão social? É isso aí, você instigar para a leitura. E aqui, gente, nós finalizamos com o seguinte ponto. Nossa série, como eu já falei, ela se propõe a quê? Apresentar a vocês aqueles e aquelas
que fizeram e que fazem a história, esse cenário artístico literário de Pernambuco, grandes nomes. Então hoje nós finalizamos esta aula apresentando um pouco sobre Clarice Lispector, só para nós lembrarmos um pouco, escritora de origem eslava, se considerava brasileira, morava em Pernambuco, trabalha o estar no mundo, essas reflexões sobre o estar no mundo. Então, boa leitura e sucesso nessa caminhada, e vamos conhecer os outros nesta série de autores pernambucanos. E você, Samuel? E não esqueçam do desafio. E outra coisa importante, fiquem conosco e sempre conectar no EducaPE e no AVA. Um forte abraço aos professores Robson, Anselmo Tavares e Samuel Lira. Até mais, pessoal.